É a morte estelar mais esperada do nosso tempo. Quando a estrela gigante Betelgeuse se transformar em uma supernova explosiva, ela brilhará no céu tão intensamente quanto a lua cheia e poderá até ser vista à luz do dia. Infelizmente, no entanto, não sabemos quando exatamente essa morte brutal ocorrerá. E depois que o colosso estelar quase foi declarado morto, após algumas flutuações misteriosas no brilho, ele deve finalmente se recuperar. Bem, até agora, porque agora Betelgeuse está novamente atraindo atenção com misteriosas exibições de luz. Um novo estudo conclui que a estrela do ombro de Órion pode cair muito antes do esperado. Em 2019 e 2020, a motivação em torno de Betelgeuse foi sem limites. A estrela gigante de fato ganhou as manchetes com uma perda drástica de brilho, que muitos especialistas interpretaram como um prenúncio da supernova que se aproxima. Não há dúvida de que a explosão do gigantesco corpo celeste será um espetáculo avassalador. Afinal, a supergigante vermelha, que está a apenas 650 anos-luz de distância, tem 800 vezes o diâmetro do Sol e já brilha 10.000 vezes mais forte do que nossa fonte de calor e vida na luz visível. Como resultado, Betelgeuse é uma das estrelas mais estendidas do céu noturno, razão pela qual o desenvolvimento que começou em outubro de 2019 parecia ainda mais confuso. A luminosidade da estrela é normalmente estimada entre 0,3 e magnitudes de 0,4. Para colocar isso em contexto, a magnitude unitária, ou MAG para abreviar, indica o brilho aparente de uma estrela sem levar em conta a distância do corpo celeste. Quanto menor o valor de MAG da estrela, mais brilhante ela nos parece no céu. Quando Betelgeuse escureceu, os pesquisadores registraram uma queda no brilho para 1.289 milésimas, enquanto a temperatura da gigante estelar caiu uns bons 100 graus Celsius no mesmo fôlego. Em detalhes, a queda na luminosidade foi tão significativa que poderia até ser vista a olho nu, como resultado de qual Betelgeuse caiu para o 21º lugar no mapa estelar noturno. Mas como é que os astronômicos associaram tal espetáculo a uma supernova iminente? Bem, por um lado, ao fato de que a chamada estrela do ombro de Órion atingiu o último estágio de seu desenvolvimento como uma supergigante vermelha, que inevitavelmente terminará em uma explosão poderosa. E por outro lado, ao fato de que isso pode ser anunciado por uma forte expansão combinada com um aumento no brilho. Mas é justamente aqui que fica complicado, porque a verdade astronômica também inclui o fato de que até agora simplesmente não houve observações precisas de supernovas antes de sua explosão. À luz disso, também não sabemos se o escurecimento ocorre vários anos antes da supernova ou apenas algumas horas antes. O que sabemos, no entanto, é que Betelgeuse não deve desaparecer da cena cósmica naquele momento, porque necessariamente a teríamos notado. De acordo com os especialistas, Betelgeuse brilhará tão intensamente quanto a lua cheia por semanas. O colosso moribundo seria tão brilhante que seria quase impossível ver as outras estrelas em sua atmosfera. E como seria a supernova mais brilhante na história das observações e na próxima da Terra, ela poderia até ser vista à luz do dia. A maior queda no brilho nos últimos 2 anos apresenta novos enigmas. Mas, se o esclarecimento de 5 anos atrás não estava ligado a uma explosão final, o que o incomodou? Bem, poeira. Observações subsequentes com o telescópio espacial Hubble revelaram que um enorme tesouro de plasma criou uma imensa nuvem de poeira que escureceu a estrela em quase 2/3. E embora Betelgeuse, como uma estrela antiga, regularmente ejeta grandes quantidades de material estelar de qualquer maneira, esse evento foi diferente.
Uma combinação de forte convecção e expansão provavelmente fez com que a soberania de plasma fosse 2 a 3 vezes mais forte do que o normal, e resultou em uma perda de massa 30 milhões de vezes maior do que a do Sol. Logo depois, Betelgeuse retornaria à sua luminosidade original. E ainda assim, ela tinha 1 ou 2 quebra-cabeças de brilho guardados para nós no período que se abala. Em detalhes, o desenvolvimento em 2023 foi revertido, e a estrela brilhou significativamente mais forte do que a média a partir de então. Mas, fiel ao lema, onde há luz, também há sombra. O corpo celeste perdeu uma quantidade drástica de luminosidade novamente alguns meses atrás. E embora o brilho não tenha mudado tão drasticamente quanto em 2019 ou 2020, os pesquisadores ainda registraram a menor luminosidade nos últimos 2 anos. Em vista disso, surge novamente a questão de saber se esse desenvolvimento pode estar relacionado a uma supernova iminente. E ainda assim, a resposta desta vez é que não sabemos. Nenhum especialista pode dizer com certeza absoluta se uma estrela gigante explodirá amanhã ou em 1 milhão de anos. O ponto principal é que é teoricamente possível que Betelgeuse tenha feito sua saída brilhante há muito tempo e que a luz do último ato estelar simplesmente ainda não tenha nos realizados. E vejam só, um estudo de 2023 realmente chega à conclusão de que Betelgeuse pode explodir muito antes do que foi planejado. Na preparação para isso, uma equipe de pesquisa do Japão sugere que a Universidade Tohoku, em Sendai, examinou a pulsação da estrela e, ao longo do caminho, descobriu uma série de acontecimentos surpreendentes que indicam que Betelgeuse é muito mais velha do que se descobriu anteriormente. À medida que as camadas externas da estrela do ombro de Órion pulsam, isso resulta em variações de brilho relativamente regulares, as mais proeminentes das quais duram 2.200 e 420 dias, respectivamente. Até agora, os astrônomos interpretaram o intervalo mais curto como o coração cardíaco da estrela, o que sugere que estamos lidando com um corpo celeste mais jovem. Mas e se o período de 2.200 dias realmente representasse o verdadeiro pulso estelar? Bem, isso significaria, antes de tudo, que Betelgeuse é ainda maior do que geralmente se supõe. Expresso em números, o diâmetro solar de 800 vezes se tornaria um diâmetro 1.200 vezes maior do que o da nossa estrela-mãe. Essa circunstância também significaria que Betelgeuse está mais avançada em seu ciclo de vida e que sua supernova está necessariamente se aproximando. Betelgeuse morrerá em breve? O fato das estrelas transformarem o céu noturno em um mar infinito de pontos radiantes se deve aos espetáculos que acontecem em seus interiores. As estrelas brilham primeiro porque fundem hidrogênio em hélio em seu núcleo. E assim que o suprimento de hidrogênio no núcleo se esgota, o hélio é usado para criar carbono, que é queimado com o aumento da idade para formar outros elementos mais pesados. Os autores japoneses do estudo obtiveram simulações de computador para mostrar como os corpos celestes extremamente avançados se desenvolvem desde o nascimento até os últimos capítulos de suas vidas, e em capítulos que estágio eles começam a pulsar. E ao fazer isso, eles trouxeram um fato surpreendente à luz. Na verdade, todos os pulsos registrados de Betelgeuse podem ser atribuídos a um estágio muito posterior ao que se supôs anteriormente, o estágio de queima de carbono. O estudo afirma que, em algumas moedas de anos após o carbono no núcleo se esgotar, um colapso do núcleo é esperado, causando uma explosão de supernova. Infelizmente, não foi possível estreitar os dados esperados da morte da estrela.
Mais precisamente, os pesquisadores estimam apenas que o tempo até a depressão de carbono é possivelmente menor do que algumas centenas de anos. Comparado a outras alterações de que uma supernova não ocorrerá por mais 100 mil anos, isso é significativamente mais cedo. E ainda assim, deve ser mencionado neste ponto que os resultados do estudo do Japão não estão de forma alguma livres de críticas. Por exemplo, o astrofísico Morgan McLeod critica que a informação não coincide com outros estudos da estrela. Para ser mais preciso, se considerarmos o ciclo de 2.200 dias como o estresse cardíaco principal, então Betelgeuse se tornaria muito grande. Então, pelo menos alguns pontos de interrogação ainda pairam sobre as novas descobertas. No entanto, é possível que Betelgeuse não seja apenas acompanhado por pontos de interrogação, mas também por algo completamente diferente. Afinal, novas análises sugerem que ela tem uma estrela parceira cuja existência escapou à humanidade por milhares de anos. E neste caso, foi uma flutuação mais longa de 2.200 dias que se tornou o foco do interesse astronômico. Uma reavaliação recente por uma equipe do Flatiron Institute, sediada em Nova York, revelou algumas anomalias inesperadas, como o fato de que o ciclo de 2.200 dias na curva de luz da estrela apresenta um ritmo diferente das suas pulsações de 400 dias. No entanto, os cientistas não conseguiram identificar nenhum acompanhamento que pudesse estar associado a causas como sequências de rotação, efeitos de campo magnéticos ou correntes de convecção. Dessa forma, restou apenas uma explicação plausível para circunstâncias tão longas flutuações periódicas: a existência de uma estrela companheira menor. Segundo essa hipótese, as variações periódicas de brilho-estrela refletiriam as órbitas dessa parceira. Quando ela desaparece atrás de Betelgeuse, do ponto de vista da Terra, o ciclo atinge seu ponto mais baixo de luminosidade. Por outro lado, quando a companheira se aproxima de Betelgeuse, as luminosidades das duas estrelas se combinam e o brilho alcança seu máximo. Além disso, essa estrela companheira pode atuar como um deslocador natural de poeira, influenciando a distribuição das nuvens de poeira ao redor de Betelgeuse e desempenhando um papel importante nas mudanças de brilho da gigante vermelha. Mas, se essa teoria for verdadeira, como conseguir ignorar a existência dessa estrela por tanto tempo? A resposta está provavelmente em sua baixa massa e proximidade com Betelgeuse. De acordo com os cálculos dos especialistas, essa estrela companheira pesa apenas 1,7 vezes a massa do Sol, tornando-se quase 12 vezes mais leve do que sua colossal parceira. Além disso, acredita-se que ela orbita Betelgeuse a uma distância extremamente curta, correspondente a apenas 2,43 raios da gigante vermelha. Como resultado, a companheira é literalmente ofuscada pelo intenso brilho de Betelgeuse, e suas próprias pulsações e variações de brilho tornam sua identificação ainda mais desafiadora. Apesar dessas dificuldades, os pesquisadores permanecem otimistas. Eles esperam utilizar grandes telescópios para buscar evidências concretas da existência dessa estrela companheira e, com sorte, determinar exatamente que tipo de estrela ela é. Descobertas como essas prometem lançar nova luz sobre o complexo sistema de Betelgeuse e, talvez, redefinir nossa compreensão sobre as gigantes vermelhas. E falando em descobertas, gostaríamos de lembrar que você pode apoiar nosso trabalho. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para nunca mais perder vídeos fascinantes como este. Nos vemos em breve.